Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Danilo, terapeuta holístico, terapeuta sistêmico, mestre de Reiki, facilitador de barras de Access. E como prometido, com a enquete do final de semana, eu tô aqui para falar para vocês sobre a visão sistêmica dos relacionamentos afetivos, né? E o que mais é possível, né? Eu vou tirar dúvidas, esclarecer perguntas de todos vocês na live, né? Vamos entrando aí, eu vou começar a mandar os aviõezinhos. Quem tiver aí alguém para convidar, para chamar para essa live, fiquem à vontade de mandar aviãozinho para todo mundo. E o que mais é possível? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento afetivo e vou tirar dúvidas, como eu já disse, trazer a visão sistêmica das relações, né, que, vamos falar assim, que funcionam, né? O equilíbrio de troca, falar sobre isso e muito mais aí, tá bom? Mandando aviãozinho aqui. Gratidão para todo mundo, gratidão Ana Lúcia, Viviane, boa noite a vocês, né? E eu tô aqui para falar sobre relacionamento afetivo. Então vamos lá. Na constelação sistêmica, basicamente todo o trabalho de sistêmica, ele é baseado em 3 leis, né? Quem trouxe essas leis ou ordens, né? A gente dá o nome de ordens da ajuda. Foi Bert Hellinger, que é o pai das constelações, vamos dizer assim, do jeito que a gente aplica ela hoje, né? Ele pegou várias vertentes dentro da psicologia, como psicodrama, psicanálise e outras mais, né? E montou, né, o que a gente chama hoje de constelação sistêmica familiar. Basicamente, a primeira lei, a gente trabalha o pertencimento. O que seria a lei do pertencimento? Que todos que nascem naquele clã, naquela tribo, vamos falar assim, pertencem, né, àquela família. E esse vínculo de sangue não se desfaz, né? A gente não perde o vínculo de sangue, né? A gente nunca perde o pertencimento da nossa família. Não importa o que nós façamos e não importa o que aconteceu lá e não importa o que aconteceu com a gente, né? A gente nunca perde esse pertencimento. A segunda lei sistêmica a gente chama de hierarquia. O que seria a hierarquia? A hierarquia basicamente é que aqueles que chegaram antes no sistema, eles têm precedência sobre nós, né? Não que eles sejam mais melhores do que nós, vamos dizer assim, mas eles têm mais experiência de vida, né? Então vamos falar assim, a gente tem que ser grato porque a vida passou por eles antes de chegar a nós. Então a gente diz que os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós são maiores do que nós que chegamos depois do que eles dentro do sistema, né? A gente pode dar como exemplo por que nós somos chamados de descendentes, né? A força ela vem na descendência conforme as gerações vão chegando. Imagina você uma cascata de energia e o seu bisavô morando lá na roça, sem eletricidade, tendo que enterrar a comida com serragem, tendo que salgar a carne para poder conservar, passar ferro em brasa, escovar dente com cinza de ferro. Então, os nossos antepassados passaram por tudo isso para facilitar para nós que chegamos depois, né? Então, eles receberam muita força porque eles tinham que passar por esses desafios. E quando a geração seguinte chegou, já tinha mais facilidade, né? Então, talvez o seu avô já tinha uma geladeira em casa, já tinha um ferro de passar roupa, já tinha eletricidade em casa. Quando seus pais chegaram era muito mais fácil e quando nós chegamos aqui então nem se fala, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ter o mundo inteiro na palma da nossa mão com o celular, né? A gente tem acesso à informação, a gente tem tudo, né? Que os nossos avós, bisavós, tataravós talvez não tinham. Boa noite para quem está chegando, boa noite para a Lu, para a Priscila, minha irmã, meu cunhado Adriano, para a Cris, minha parceira lá em Atibaia. Gratidão a todos vocês que entraram aqui agora, né? E vai mandando aviãozinho aí, pessoal, vai convidando
povo. E agora eu vou entrar na terceira lei sistêmica, que é a lei que mais pega para casais, né? Qual que é a terceira lei sistêmica? A terceira lei sistêmica a gente chama ela de equilíbrio de troca ou equilíbrio no dar e receber. Por que que ela pega para casais? E aqui vai o grande, vamos falar assim, a cereja do bolo. Numa relação de casais, a gente chama ela de relação de iguais. Por quê? Ninguém chegou antes na relação. Concordam comigo? Os nossos pais chegaram antes, nossos avós chegaram antes. Então existe uma hierarquia ali. Quando você está apaixonado por alguém, que você quer se conectar com uma pessoa, primeiramente existe aquele tempo que a gente chama de namoro e etc. Mas antes tem até aquela coisa da paquera, né? Só que uma relação só vira relação quando uma das partes ou as duas, de comum acordo, vamos falar assim, concordam em aprofundar aquilo que sentem, né? Pode ter sido uma amizade, pode ter sido num rolê que você conheceu alguém, não importa. Você manteve o contato com aquela pessoa, né? E aí teve um momento que falou assim, meu, acho que dá para ser algo mais aqui, né? E aí alguém ou os dois fazem a proposta um pro outro e dão a partir daquele momento, vamos falar assim, o pontapé inicial para uma relação. Então, ou seja, como os dois têm o mesmo ponto de partida, vamos falar assim, ninguém chegou antes na relação. Você podia até gostar da pessoa antes, mas a relação só começa quando ambas as partes estão de comum acordo que aquilo continue. E a partir desse momento a relação se começa a construir, né? A relação como a gente conhece, né? Namoro, noivado, casamentos, tudo começa de um ponto de partida, concordam comigo? E a partir desse momento, né, que ocorre esse ponto de partida, precisa haver um equilíbrio, né, no que a gente dá e naquilo que a gente recebe dentro da relação afetiva. E como se dá isso? O equilíbrio no dar e receber, muitas vezes, assim, a maioria dos atendimentos que eu faço, quase sempre as pessoas levam para o dar e receber para a questão financeira. E o equilíbrio de dar e receber vai muito além disso. Vai de o tempo que você está disposto a se dedicar a essa relação, o quanto a outra pessoa cabe no seu mundo naquele momento, aquilo que vocês têm de comum acordo para conquistarem juntos. Eu sempre falo que todo casal tem os seus contratos velados, né? Aquele contrato que a gente não vai lá em cartório registrar, né? Mas a gente tem de comum acordo com a pessoa que a gente está se relacionando. Exemplo, sei lá, eu lavo a louça, você enxuga, né? Eu passo o pano do chão, você varre. Isso são acordos que é só entre o casal e mais ninguém interessa, né? Mas precisa haver um equilíbrio na tudo que a gente dá dentro da relação e tudo que a gente vai receber de volta na relação. Por que que eu falo a respeito disso? Numa relação que só uma das partes dá, gente, o que que acontece? Imagina vocês tiveram o mesmo ponto de partida, né? Então o pontapé inicial foi junto. E aí começa uma troca aqui. E o que que seria essa troca? É o dia a dia, gente. É o querer estar junto, é o estar disposto a estar junto, é o estar disposto a construir algo junto. Uma pessoa vai lá e faz um pouco dentro dessa relação para o outro. E tem um grande segredo aqui que a maioria das pessoas não compreende. E eu aprendi isso assim muito lá atrás, que é esperar o tempo do outro. Por quê? Eu dei o pontapé aqui, vamos falar assim, houve um desequilíbrio, né? E aqui nesse momento eu paro e espero o outro vir equilibrar essa troca. E aí o que que vai acontecer? Quem recebeu primeiro, a hora que ele equilibra, ele se sente, é uma coisa que vem de dentro, a fazer um pouquinho mais dentro da relação. E aqui desequilibrou de novo, concorda comigo? O que que acontece? Esse aqui vai esperar agora, esse aqui vai equilibrar e agora esse faz mais um pouco. Por que um pouco, né?
Dentro da visão sistêmica, mesmo se você tem condições de dar muito para o seu parceiro, a gente recomenda para uma relação saudável que você sempre dê um pouco menos, mesmo que você possa dar muito lá dentro. Por quê? O outro, às vezes, só tem condição de te dar um pouco. Ele não tem condição de te dar muito. Se numa relação eu pego e chego colocando muito assim, joguei. O outro, muitas vezes, pela história que ele tem, pela família de onde ele veio, por tudo que ele viveu na vida, ele só está disposto dentro dessa relação a dar pouco, ou ele não tem mais para dar. Então ele faz o pouco dele, mas ainda vai ser insuficiente para equilibrar essa troca. E o que vai acontecer numa relação que não tem equilíbrio na troca? Quem está aqui em cima, quem deu muito, vai acontecer de que você vai pegar uma relação de iguais, onde não deveria haver hierarquia, e a partir desse momento aqui, isso aqui vai virar uma hierarquia. E aí eu falo para você que entra naquela dinâmica que muitas vezes eu atendo muito aqui no meu, no meu espaço de atendimento, que as mulheres, geralmente, meu público é maioria feminino, chega aqui e fala assim, eu virei mãe do meu marido. E por quê? Porque foi colocado numa relação que era para ser de iguais, hierarquia. E qual que é a relação de hierarquia que eu falei bem no comecinho? Pai, mãe, avós, bisavós, quem chegou antes da gente no sistema. E a primeira coisa que vai pegar para esse casal é o sexo. Que cara que vai para a cama com a mãe dele, que mulher que vai para a cama com o pai dela. E são vários outros aspectos que vão começar a, vamos falar assim, ruir essa relação. Porque vai começar uma relação de cobrança depois. Por quê? Quem deu muito vai querer receber muito. Compreende? E tem uma dinâmica oculta que acontece aqui, e assim, a maioria das pessoas que me procuram e que passaram por um problema de uma relação extraconjugal, e quando eu trago essa clareza para a pessoa, muitas vezes elas querem me matar, literalmente. Eu já tive cliente aqui que bateu a mão na mesa, puto da vida, né, com o assunto que eu estava abordando ali. Mas por quê? O que acontece? Num desequilíbrio de troca no casal, geralmente quem está aqui embaixo, no pouco, por mais que ele faça, ele não tem mais para te dar, ele vai pegar o pouco dele e levar para uma terceira pessoa que está disposta a trocar pouco com ela. E aí as traições, né, os casos extraconjugais, chame do jeito que você quiser, ocorrem do desequilíbrio da troca entre o casal. E quando eu trago essa clareza, e assim, eu não estou falando que é certo ou errado, eu só estou mostrando uma dinâmica que acontece dentro de uma relação de casal de desequilíbrio. Pode ser que quem dê muito também acabe procurando uma outra pessoa? Sim, mas é bem menor o número de casos que eu atendo, onde quem está dando muito procura alguém para trocar muito com ela. E uma coisa que a gente sempre diz na constelação é que os casos essas conjugais, eles estão a serviço do casal. E é aí que o povo quer me matar mesmo. Por que eu estou falando isso? Geralmente, quem quer sair da relação, ele sai e depois ele vai viver a vida dele, né? Mas geralmente a pessoa que trai, ela ainda está disposta a continuar na relação. Isso é uma dinâmica oculta, tá? Eu estou falando disso de inconsciente. Porque, no fundo, ele quer ser descoberto. Meu Deus, Danilo, o que você está falando? É verdade. Porque o que acontece aqui? Imagina você que quem estava dando muito, recebe uma traição com uma terceira pessoa, automaticamente essa pessoa desce. E a partir desse momento, se o casal ainda decide continuar junto, a partir de agora pode haver um equilíbrio na troca novamente. Porque quem estava dando muito dentro da relação vai fazer menos a partir de agora. E a partir de agora talvez os dois aprendam a trocar com igualdade. E essa lei, gente, ela não vale só para relacionamento afetivo.
Isso vale para a sociedade, isso vale para a amizade, isso vale para parcerias de trabalho. Toda relação que não existe hierarquia, o equilíbrio de troca, ele tem que manter o equilíbrio dessa relação. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz para tudo isso que eu estou falando aqui agora, né? Mas essa é uma dinâmica oculta que ocorre nas relações afetivas. O equilíbrio da troca, ele é essencial para uma boa relação. O quanto o outro está disposto a dar dentro daquela relação e o quanto eu também estou disposto a receber. Porque muitas vezes a pessoa ela não está disposta a receber. E quando isso acontece? Quando uma das partes ou as duas partes elas estão presas naquilo que aconteceu na sua família de origem. A gente sempre fala, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? O que está te amarrando lá na sua família de origem, que você está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu, e não vai para a sua relação com aquilo que você está construindo com alguém. O que está te mantendo preso na relação com a sua mãe, na relação com o seu pai, ou algo que aconteceu lá atrás na sua família, ou mesmo com você na sua vida, que não permite que você olhe para frente, para essa relação que você está construindo, e não consegue vislumbrar um futuro nessa relação que está sendo construída. Consegue perceber? O que a gente percebe geralmente numa constelação? Para quem nunca passou por atendimento de constelação, ela pode ser feita de duas formas. Ou com bonecos, né? Eu uso o método de constelação na água, ou com pessoas, num grupo de constelação. Quando as pessoas entram no campo para representar o papel de quem está sendo constelado, o máximo que ela recebe como informação, ou às vezes nem isso, que tem as constelações que são veladas, só o constelador sabe quem é quem, ela vai representar, por exemplo, o pai daquela pessoa. E quando eu peço para a pessoa entrar no campo ou escolher alguém para representar ela, aquela pessoa ela não está olhando para a relação dela. Quando ela começa a se movimentar pela força do campo, seja com bonecos ou com pessoas, a gente vê que ela está presa, geralmente, isso não é uma via de regra, na relação do pai e da mãe dela. Primeiro, a relação que a gente vê dos nossos pais é a relação que a gente tem como modelo. É a primeira relação de casal que a gente observa. Independente se você foi criado pelos seus pais, se você foi criado por uma família adotiva, você viu duas pessoas se relacionando ali e você aprendeu como se relacionar daquela forma. E a partir daquele momento, o que acontece? A gente cria crenças, que aquela, vamos dizer, é a forma certa ou errada, né, de se ter uma relação. Quem vem de lares conflituosos, de agressão, de vícios e etc., aquela pessoa não quer aquilo para a vida dela. E muitas vezes ela entra no julgamento, que aquele é o jeito errado. Mas existem dinâmicas sistêmicas ali que estão atuando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Numa relação de casal, por exemplo, onde existe o vício de uma das partes, geralmente nos meus atendimentos, eu vou pegar os exemplos dos atendimentos, o homem é alcoólatra, né, ou dependente químico. E transforma a vida da família no inferno, são agressões verbais, emocionais, etc. Só que existe uma dinâmica sistêmica ali que está atuando para aquele homem agir daquela forma. Quando a gente geralmente abre um campo sistêmico, os vícios geralmente, né, dependência química e essas coisas, estão ligadas a uma desconexão com o masculino, a uma desconexão com o pai. E aí você pergunta para a tua cliente assim, ou para o seu cliente, como é aquela relação do seu pai com o pai dele? E aí vem todo aquele histórico, né? Meu pai não conheceu o pai, o pai dele morreu quando ele tinha alguns meses de vida, ou o meu avô morreu quando meu pai tinha uns 10 anos de idade, e aí meu pai se tornou o arrimo da família.
Então tem um monte de dinâmica oculta. O avô foi assassinado, né? Teve uma doença muito jovem e acabou falecendo. São essas dinâmicas que interrompem, né, o que a gente chama dentro da constelação de amor interrompido, interrompe o fluxo de amor. Isso não chega lá no seu pai, né? Ele não soube lidar com as dores dele, e isso de alguma forma na vida adulta vai se transformar num vício. E quando a sua mãe escolheu esse pai, se ela já sabia que existia esse vício, a sua mãe também tem uma dinâmica oculta atuando ali no sistema para ela justamente escolher um pai que provavelmente é muito parecido, igual, idêntico ao avô, ao pai dela. Então, quando a gente vai olhar para uma relação afetiva que de alguma forma não está funcionando, a gente tem que olhar para o sistema como um todo. De onde você veio? Como era a relação dos seus pais? Como era a relação dos seus pais com os pais deles? Né? E aí a gente vai entendendo as dinâmicas. A constelação não veio para justificar agressão, não veio para justificar vícios, mas é que isso pode cessar através do momento que a gente inclui quem está excluído. E quem são os excluídos? É esse avô lá atrás, esse bisavô lá atrás. São as histórias dos nossos antepassados que de alguma forma a gente, que é descendente mais jovem, e a gente chama isso na constelação de amor cego, a gente tem um amor cego pelo nosso sistema, a gente se sacrifica por eles de forma inconsciente, né? A gente se sacrifica trazendo muitas vezes as dores que os nossos antepassados tiveram lá atrás para a nossa realidade, revivendo aquilo numa forma de curar o nosso sistema. E é aí que o bicho pega, né? O que é deles, é deles. E no fundo, no fundo, no fundo, eles querem que nós façamos de forma diferente. Ninguém quer que você repita as coisas que vou pôr entre aspas, né? Que eles fizeram, que eles deram conta. Mas ninguém quer que os erros sejam repetidos, né? Aquilo que não funcionou lá atrás, de alguma forma, seja repetido aqui. Eles querem que você seja feliz. Só que tem uma coisa muito importante dentro da constelação sistêmica familiar. Se chama postura. Eu jamais posso olhar para o meu sistema, para aquilo que aconteceu antes, para a relação dos meus pais, por exemplo, e falar assim: meus pais fizeram tudo errado. Fizeram tudo errado. Não souberam me educar, não me deram educação, não me deram afeto. Só que agora eu vou fazer do jeito certo. Olha a postura de arrogante que você está diante do seu sistema. Eu sempre falo assim, o sistema ele é grande, ele é gigante, ele tem muita força. Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai esfregar a sua cara no asfalto quente do meio-dia, porque ele não leva desaforo para casa. O seu pai e a sua mãe, eles fizeram o que eles deram conta com aquilo que eles tinham, com tudo, com toda a história que eles passaram. Agora cabe a você pegar tudo que você recebeu e fazer diferente. E eu tô falando diferente, eu não tô falando que o jeito que você vai fazer é melhor. Se você não recebeu afeto e você tem um filho hoje que você pode dar afeto, dê afeto ao seu filho, você já está fazendo diferente do seu sistema. Mas não seja arrogante ao ponto de falar que o jeito que você faz é certo. Porque pode ser que o seu filho receba o seu afeto e não dê esse afeto para o seu neto. Percebe? Eu sei que eu estou aqui falando, né? Vim para falar de relação de casal, eu falei mais no começo, e estou entrando em família, porque a gente acaba repetindo os padrões da nossa família. Muitas vezes é como eu falei para vocês lá no começo, tudo que a gente assistiu ali, a gente reproduz. Foram nossos exemplos. Percebe? E muitas vezes eu tenho um desequilíbrio nesse dar e receber, e é importante a gente saber disso, já que é uma relação que não existe hierarquia, os dois, as duas partes são responsáveis por tudo de bom e tudo aquilo que não é tão bom na relação. Uma relação ela é meio a meio, é 50-50.
E é por isso que os dois têm que estar dispostos a trocar. E troca é dar e receber. Geralmente quem dá muito na relação, ele tem a maior dificuldade de receber. Ele não abre espaço para o outro para troca. Ou então, por que a troca não está acontecendo entre o casal? Porque eu quero receber do jeito que eu quero receber. Só que o outro só tem condição de ser ele. E ele vai te dar exatamente aquilo que ele é. Não o que você queria que ele fosse. E aí é onde eu falo, você está disposto, lembra no comecinho que eu falei? A gente tem que estar disposto de receber o outro como ele é na minha vida. Ou eu quero fazer várias reivindicações, colar cartaz, deixar bilhetinho no banheiro, né, no espelho, do jeito que eu quero receber. Não existe isso. O outro vai me dar aquilo que ele pode ser. E aí cabe a mim escolher se aquilo é bom para mim ou não, e ficar ou não nessa relação. Todo mundo pode mudar? Pode, mas começa por você. E não exige do outro a mudança. Gente, eu perdi a conta da quantidade de namorada, esposa, que manda mensagem para mim para marcar consulta para o marido. E aí eu te faço uma pergunta, que posição que você está na vida do teu marido? Você está casado com uma criança que precisa que você entre em contato com um terapeuta para resolver um problema. E eu digo mais, o que acontece geralmente? O cara chega aqui, eu já cheguei a devolver o dinheiro da consulta porque o cara não queria estar aqui, ele não queria estar fazendo isso. Ele veio porque a esposa pediu, porque a namorada mandou. Por ele não estaria aqui, para ele estava tudo certo na relação, não estava era para ela. E aí é onde a gente vê o quê? Não tem diálogo nessa relação. A mulher está ocupando posição de mãe, tá marcando até consulta para ele, igual a nossa mãe fazia com a gente com 5, 6 anos. Ah, vou levar meu filho, tá com, sei lá, dor de ouvido. Ela marcava o médico, levava você, te dava banho, trocava de roupa, te levava lá. Aí eu te pergunto, você tá sendo mãe, você tá sendo pai do seu relacionamento? Funciona dessa forma? E aí eu volto naquela questão, e o sexo? Que cara que vai pra cama com a mãe dele? Que cara que vai pra cama com a mãe dela? Gente, eu tô falando de energia, tá? Não tô falando de complexo de Édipo, de nada disso. O equilíbrio de troca, gente, ele é essencial para tudo. Se você tem uma sociedade com alguém, né, e que não seja o seu parceiro, que seja um sócio mesmo, vocês estão numa empresa, vocês começaram a empresa juntos, o capital é 50-50, não dá para um fazer tudo e o outro só ir lá tirar o prolabore. Não tem equilíbrio nessa relação. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma coisa bem interessante. Era um casal que tinha uma empresa, e primeiro foi a mulher que me procurou. E era uma constelação empresarial, não era uma constelação de casal, mas acabou virando uma de casal. Na visão sistêmica empresarial, né, a parte mais importante de uma empresa é a administração. Concordam? Mesmo no hospital, eu já cheguei a fazer uma pergunta para uma pessoa que veio me procurar uma vez. No hospital, o que é mais importante? Ele é o médico. Eu falei, não. Foi a enfermeira. Eu falei, não. É quem mantém aquilo tudo funcionando, né? Ou seja, a administração do hospital. Ela mantém o prédio, ela mantém o salário de todo mundo, o médico e tal. E eles tinham uma empresa onde ela tinha 1% da sociedade, ele tinha 99%. E só que eles eram casados e ela cuidava da administração. Ele era o cara do pôr a mão na massa. Era uma empresa de técnica, né, de manutenção. E ele cuidava dos técnicos, da parte de instalação, do produto deles, etc. E eu falei assim, vamos começar por aqui. Primeiro que vocês são um casal. Segundo, a sua função na empresa
essencial para tudo estar funcionando. Enquanto vocês não equilibrarem a troca, tanto dentro da empresa como casal, essa empresa de vocês não vai crescer. Depois veio o marido. A gente fez todos os ajustes, ele estava preso em algumas coisas sistêmicas, vamos falar assim, porque era uma empresa que era familiar, foi passada para ele na sucessão, vamos falar assim. E a gente fez todos os movimentos que se requeriam ali, ainda de quebra, eles tinham um filho com TDAH. Eu já incluí esse menino na constelação, que era uma desconexão com esse pai, né? E o pai também estava desconectado do pai dele, e foi muito lindo, assim. E aí, depois de uns 3, 4 meses, ela voltou me procurar para me agradecer. Porque depois que elas fizeram a constelação, eles refizeram o contrato social, colocaram como meio a meio a empresa. E em 4 meses eles estavam num barracão 4 vezes maior do que o que eles tinham antigamente. Tinham contratado 8 ou 9 funcionários a mais e tinham expandido a empresa, né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque estava tudo desequilibrado. Então era uma relação de casal que envolvia a questão, vamos falar assim, de sociedade financeira, que existia um desequilíbrio grande entre eles dentro da empresa e que estava afetando a relação deles. Uma coisa que eu falo também para quem tem negócio junto com a pessoa que está casada, ou que tem um relacionamento, é não levar as coisas do trabalho para casa e vice-versa, né? Isso é muito importante. O que é do trabalho, fica no trabalho até as 18 horas. Depois, quando vocês vão para casa, vocês vão cuidar das coisas da casa. Seja dos filhos, dos projetos, da casa em si, não importa. E a mesma coisa que a hora que chegar na empresa, o que ficou para resolver dentro de casa, vocês vão retomar às 18 horas. Fica a dica. Mas sobre relação de casal, gente, basicamente é equilibrar a troca. Mesmo que você às vezes tenha condições de dar um pouco mais, observa com quem você está se relacionando, se essa pessoa está pronta ou disposta para receber essa quantidade que você tem para dar. Porque às vezes você dando menos, você consegue equilibrar a relação. E por que eu falo isso? Eu tive uma consciência 15 minutos atrás, antes de começar a live. Quando eu dou algo para a pessoa, ela já vai aumentar a quantidade do que ela tem para dar. Então, não dá para a outra pessoa também ficar a vida inteira falando que só tem aquele pouquinho para dar. Porque quando os dois estão dispostos, ele vai receber aquilo que o outro está me dando e automaticamente ele está aumentando o que ele tem para dar. E aí ele tem condição de dar um pouquinho mais. Isso é o equilíbrio da troca. Só que eu só vou ter para dar se eu estiver conectado com os meus pais, com a minha origem. Entende? Porque ali é a fonte do meu receber. Eu só recebo, os nossos pais eles só dão pra gente, a vida veio através deles. Energeticamente, a força que nos impulsiona para frente é a força dos nossos antepassados. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma tomada. Lembra das tomadas mais antigas, que era só 2 buraquinhos? Neutro e fase, né? Positivo e negativo. Quando a gente conecta alguma coisa ali, não liga? Só que o que faz ligar? Não é um buraquinho. É o fio que está lá atrás, energizado. E esse fio é a força dos nossos antepassados. Eu falo que o buraquinho é o pai e a mãe. Eles são o elo de ligação com essa força. E é isso que nos impulsiona para frente. Então, se eu estou conectado com meu pai e com a minha mãe, recebendo a vida em plenitude, eu tenho para dar para o meu parceiro e para a minha parceira. Então, quando eu estou preso nas dinâmicas familiares, das coisas que aconteceram na minha vida, e eu não olho para a relação que eu crio com meus pais, com o meu parceiro, eu fico preso lá atrás. Muitas vezes eu falo assim para alguém que está aqui em atendimento comigo. Você já viu o tamanho do para-brisa? É muito maior que o retrovisor. Por que você está olhando só para trás? Quantas e quantas vezes, gente, eu já abri um campo de constelação com bonequinhos, por exemplo,
que a hora que a pessoa entra no campo, a gente coloca os pais. Eu geralmente peço para a pessoa entrar primeiro no campo para ela fazer o primeiro movimento. E depois eu coloco os pais, e a hora que coloco os pais, automaticamente o bonequinho da pessoa vai lá e fica lá no meio. Tá, o pai e a mãe aqui e a pessoa tá aqui no meio, bem de pombo, de garoto de recado ali. Lembra antigamente? Fala pro seu pai isso, fala pro sua mãe aquilo. Que a gente ficava lá igual o pombo correio. E você tá no meio da relação dos pais. Quando você, por exemplo, chega pra sua mãe e fala assim: mãe, separa desse homem. Você tá no meio da relação dos seus pais. Você tá se intrometendo onde não é assunto seu. A gente pode aplicar até a lei da hierarquia aqui. A relação dos seus pais veio antes de você. Precisou de dois indivíduos, um homem e uma mulher, que se uniram numa união, numa relação, para depois chegar você e seus irmãos. Então olha o tanto de coisa que veio antes de você e que não diz respeito a você. O que acontece na relação dos seus pais não diz respeito a você. Recentemente eu atendi uma pessoa com um quadro de saúde bem delicado e eu percebi que aquele quadro de saúde era relacionado à raiva. E a região do corpo que era o problema estava relacionada à raiva do masculino, que eu também estudo metafísica da saúde, eu tenho vários conhecimentos. E aí eu perguntei para ela assim, como é que é a sua relação com o seu pai? E aí a pessoa, pôs toda aquela raiva para fora, né? Mostrou a carranca. E ela falou, passei por muita humilhação, meu pai era alcoólatra, eu tinha que buscar ele no bar várias vezes, agredia a gente em casa. Mas aí veio a pergunta-chave, como é que era ele com o pai dele? E aí ela falou, ele perdeu o pai quando ele tinha 6 anos de idade. E ele era o mais velho, ele teve que trabalhar. Não é justificando, é que existe um emaranhado ali que precisa ser curado. E quando você faz uma constelação, você está curando o seu sistema como um todo. A gente está dando um lugar para aquele avô, a gente está dando um lugar para esse pai, como ele é e com a história dele, com a dor que ele carrega. E muitas vezes esse vício chega a cessar porque foi incluído ali, através da sua constelação, algo que precisava ser visto lá atrás. Então a gente carrega para a nossa vida atual as dores inconscientes que estão na nossa família. A gente não tem noção disso. As nossas feridas, né? Aquilo que a gente acredita que às vezes está curado, a nossa criança machucada. E isso é um ponto importante, né? O quanto muitas vezes não é o nosso adulto que está dentro da nossa relação, é a nossa criança birrenta, sabe? Não senta para conversar. Quando tem uma DR, sai batendo porta, chutando as coisas, jogando as coisas na parede. Aí eu te pergunto, quem tá ali, o adulto ou a criança? E aí eu te faço outra pergunta, criança se relaciona? Criança constrói relacionamento afetivo? Não, ela vai fazer o que ela sabe fazer, bagunça. Ela vai transformar essa área da tua vida em bagunça porque você não tá olhando para ela, porque precisa ser curada ali. Geralmente, quando a gente tem desafios para criar relacionamentos, o homem geralmente tem algum desafio ali para corrigir com a mãe dele, e a mulher geralmente tem que algo para corrigir com o pai. Quantas e quantas vezes eu já atendi pessoas aqui que falam assim, eu arrumei um marido igual ao meu pai. Foi você que escolheu. Por quê? Seu pai não está no lugar dele. Você não deu o lugar de pai para o seu pai. Você tem um monte de julgamento contra ele ainda. E aí a vida traz pessoas e situações para que você olhe para isso. Vai para 5 anos que eu sou terapeuta de constelação, né, que eu trabalho com as constelações familiares. E pelo menos de 2 a 3 vezes por semana é isso que eu atendo aqui, com as constelações. Quando a questão é relacionamento. A pessoa busca alguém idêntico ao que está excluído na família dele. Se eu estou excluindo a minha mãe, se eu não estou aceitando a minha mãe como ela é, eu vou buscar uma pessoa que é idêntica à minha mãe.
E a mesma coisa a mulher busca o pai. O primeiro homem que uma mulher ama é o pai. O primeiro homem, vamos falar assim, que ela se depara muitas vezes quando sai da barriga da mãe é o pai. E vice-versa, o menino, né, o homem, a primeira mulher que ele ama é a mãe. E quando ele assiste a dinâmica, ou ela assiste a dinâmica da relação com os pais, ele leva aquilo para a vida. Tá tudo no inconsciente. Aquilo é certo. E muitas vezes a raiva que você tem consciente do seu pai, vamos falar assim, por tudo que você viu e passou, quantas vezes isso foi alimentado por uma alienação parental que a gente fala? Que a sua mãe falava, seu pai não presta, seu pai é um vagabundo, mas você tá casado há 40 anos com ele. E quantas vezes eu já atendi pessoas que falam assim, a relação dos meus pais não deram certo. Falei, eles já são separados? Falam, não, faz 45 anos que eles estão casados. Tiveram 5 filhos. Verdade que essa relação não deu certo? Se a gente está numa primeira, na terceira, quarta, quinto casamento, o que você tem que olhar no seu sistema? O que você não está conseguindo criar ali? O que está te amarrando para você não criar seus relacionamentos? Estou aberto a perguntas. Quem quiser fazer perguntas, quiser mandar no privado aqui, é só clicar naquela interrogaçãozinha ali embaixo, que não aparece aqui no chat. E quando um deles é adotado, a pessoa pega as informações do sistema familiar dos pais adotivos ou de ambos? Legal, Cris, a sua pergunta. A questão de adotados é o seguinte, hoje a gente já sabe que a epigenética, né, ou o campo morfogenético, ele está muito mais conectado não à genética, mas ao ambiente que a gente é criado. Né? Então, basicamente, existe uma história nos pais os pais biológicos. Dentro do nosso DNA, da nossa informação, né, celular, biológica e energética, está a informação dos pais biológicos. Ela está lá. Só que eu vou muitas vezes reproduzir a dinâmica daquilo que eu estou assistindo na família que eu estou sendo criado. Porque aquilo ali é um exemplo para mim. É na nossa família que a gente é criado, vamos falar assim, que as crenças são implantadas. É o ambiente que eu vivo onde as crenças são implantadas. Né? O campo epigenético atua nessas informações que eu estou recebendo de fora. Mas acontece muitas vezes, o que acontece, né, geralmente? Os pais adotivos muitas vezes não falam que essa criança é adotiva. E aí a gente não dá lugar aos pais biológicos. E essa pessoa ela vai sempre se sentir perdida na vida. Porque ela não tem referência. Dentro dela, ela sabe, cada célula daquela pessoa sabe que ela não foi criada pelos pais biológicos. Mesmo que essa informação não tenha sido dita para ela. Eu vou dar um exemplo para vocês quando eu estava fazendo a minha formação como constelador. Nós estávamos reunidos em 50 pessoas numa sala e o professor chamou uma moça que veio do Rio Grande do Sul para fazer a classe. Veio ela e o marido. E num determinado momento lá, ele pegou essa moça para constelar e falou para ela assim: escolhe o teu pai para representar aqui no campo. Ela foi lá, olhou, pegou um cara, trouxe pro campo, olhou para ele e falou assim: não é você, devolveu. Aí ela foi lá, pegou um segundo, colocou no campo, olhou para ele e falou: também não é você. E ela fez isso 4 vezes. Aí por fim o professor olhou para ela e falou assim: você é adotada? Ela falou assim: eu sou. E aí ele falou assim: então vamos lá, vamos começar de novo. Pega primeiro os seus pais biológicos. Mas eu não sei quem é. Ela falou assim: o seu corpo sabe. Pega os seus pais biológicos. Ela foi lá, pegou um homem, pegou uma mulher. E aí ele falou assim: agora sim você pega os seus pais adotivos. E ali pôde ser feita a constelação dela. Porque a partir daquele momento ela já incluiu os pais dela biológicos, né? Mas geralmente a pessoa ela vai carregar as informações do seu sistema de origem,
isso é uma prova disso, né? Essa constelação que eu ouvi, né? Porque ela não tinha referência de pai, ela não sabia quem era para representar o pai dela ali naquele momento. Isso é muito interessante, né? E aí, a partir do momento que ela separou, esses são meus pais biológicos, esses aqui são meus pais adotivos, tudo aconteceu ali. Isso é muito legal, né? Tem uma pergunta aqui no privado, eu vou dar uma olhada e já falo para vocês. Quando você se sente que está vivendo um relacionamento tóxico físico e psicológico. Ok, vamos lá. O que a sua criança está precisando ser curada num relacionamento tóxico? Por que eu falo isso? Quando a gente se mantém em algo que já não está funcionando mais pra gente, algo que de alguma forma está machucando, de alguma forma não é aquilo que é para sua vida e que você percebe que aquilo não cabe mais no seu mundo, que aquilo não está criando mais para o seu mundo. O que faz com que você se mantenha nesse lugar? Será que ele está ocupando um lugar de pai, de mãe? Qual o vazio que você está tentando preencher com esse relacionamento? Existe alguma coisa que faz você se conectar com as pessoas tóxicas. E você precisa olhar para você, para aquilo que está fazendo com que você se conecte com elas. A maior ilusão que eu vejo aqui é as pessoas acharem que vão mudar uma pessoa. Conheceu a pessoa, por exemplo, uma dependência química, no álcool, alguma coisa. Ah, depois que a gente casar, ele muda. Será? Ele pode até, vamos falar assim, alargar o vício, mas quais outras coisas que eles vão colocar no lugar disso e não olham? O que faz você se conectar com uma pessoa tóxica? Peraí, voltando aqui. O que isso interfere no relacionamento amoroso? Gente, só para concluir então o que eu estava falando antes sobre os adotivos, isso vai interferir de diversas formas, né? Primeiro que a pessoa ela pode ficar, como eu disse, perdida e não consegue entrar em relacionamento nenhum. O que ficou claro, por exemplo, nessa constelação que eu observei lá em São Paulo na minha formação? Essa mulher, ela era casada com um cara 25 anos mais velho do que ela. Ela estava buscando um pai. Ela estava buscando um pai naquele relacionamento. Ela não queria um homem, ela queria uma referência de pai. E isso pode ser uma interferência na relação dos dois. Porque ela deu o lugar de pai para um cara que era para ser o marido dela, o parceiro dela. Entende? Isso é uma das interferências. Um fato de um dos dois ser adotados. Essa é uma das interferências que podem acontecer no caso de um adotado, da pessoa não ter referência nenhuma. Muitas vezes o que acontece? A pessoa não tem nem referência sobre até a sexualidade dela. Né? Já aconteceu casos de eu atender, né? Que a pessoa era adotada e ela tinha uma dúvida cruel, assim, né? Se ela tinha um relacionamento homoafetivo, se ela tinha um relacionamento heterossexual, e isso incomodava ela. Isso foi uma das coisas que ela quis ver no campo, né? E aí quando veio a informação, e ela sabia que ela era adotada, mas no inconsciente dela ela nunca teve referência sobre isso. E ela não conseguia nem relacionamento hétero e nem relacionamento homo, nenhum dos dois ia pra frente. Quando ela estava com alguém na heterossexualidade, ela buscava alguém na homossexualidade. Quando ela estava na homossexualidade, aquele alguém da heterossexualidade. E depois da constelação, a pessoa pôde fazer uma escolha, né? E aí, alguns meses depois, eu encontrei com a pessoa passeando na rua. Falou, essa aqui é minha noiva, tal, ela tá grávida, tal, não sei o quê. Que legal, tal, sejam felizes, né? Então, muitas vezes são vários aspectos que podem interferir
com relação a isso, né, da pessoa não dar lugar para os pais biológicos, ela fica sem referência, ela fica perdida no mundo. Quando ela está num relacionamento, às vezes ela tem até essas questões de heterossexualidade ou homoafetividade, né? Eu já peguei casos, por exemplo, da pessoa destruir os relacionamentos com relação a isso, né? Porque ela não teve referência de relacionamento, né? Então ela destrói todos os relacionamentos que ela tem. Né? Então isso são coisas que podem acontecer no caso de um adotivo não olhar para essa questão com profundidade e dar um lugar para esses pais biológicos. Na constelação, gente, a gente coloca cada coisa no seu lugar. Para essa pessoa estar aqui, precisou desses pais biológicos, independente do que aconteceu. A gente tem que dar lugar para eles. Percebe? E quando eu dou lugar para esses pais, as coisas começam a se encaixar. É como se fosse um quebra-cabeça. Eu coloco os pais num lugar, coloco os pais adotivos num lugar e depois eu me coloco no meu lugar. Percebe? E isso vai influenciar em todos os aspectos da pessoa, não só no relacionamento amoroso. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui no privado. Ok. Relacionado ainda com o relacionamento tóxico, a pessoa diz que a pessoa faz sem perceber, não tem compromisso afetivo. Muitas vezes a pessoa está conectada às dores da família dela, ela não está olhando para o relacionamento. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente chama de comprometimento afetivo, né? Que foi o que você falou na sua pergunta. Muitas vezes o comprometimento afetivo está ligado às suas expectativas apenas. E é onde eu falo o quanto o outro tem disponibilidade para te dar. O quanto ele pode dar para você. Às vezes aquilo que você está chamando de responsabilidade afetiva são só suas expectativas e projeções em cima do outro. E a gente cobra algo dele que ele não tem para dar. Aí a pergunta que eu te faço, a quantidade que você está recebendo é suficiente para você? Está tendo equilíbrio nessa troca? E é isso que você vai ter que olhar. Cris, eu respondi sua pergunta? Eu fui claro, só para saber aqui do pessoal que está perguntando no chat aqui. Para quem respondeu no privado, que se quiser me mandar lá também, né? Eu tô aberto. Quem quiser fazer mais perguntas, gente, eu tô aberto aqui. Mais alguém? Podem fazer perguntas. Eu sei que esse é um assunto espinhoso, espinhudo, que é pano pra manga, é live para mais de 3 horas. Vamos lá, pessoal. Ok. Quem mais está aqui? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer pergunta aqui. Mandem perguntas. Quem quiser perguntar no privado, é só colocar aqui no ponto de interrogação, que só eu que vou ver a pergunta. Vocês ficam no anonimato. Se ninguém tem mais pergunta, eu vou fechar a live, gente. Eu acho que eu já falei bastante aqui. Já estamos com quase 1 hora de live. Certo? Então vamos lá. Gratidão a vocês por estarem aqui comigo. Eu espero ter tirado algumas dúvidas. Um ponto muito importante que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: cada caso é um caso, tá? Não existe uma fórmula ou uma receita de bolo, né, para a gente falar sobre constelação sistêmica familiar. Cada um tem o seu sistema. Uma coisa que eu falo muito importante para casais, né? Se o relacionamento não tá legal, cada um deve olhar para o seu sistema. Muita gente me procura aqui e fala: eu quero fazer terapia de casal. Eu falo assim: eu não faço terapia de casal. Primeiro eu vou atender o indivíduo.
Primeiro vem a esposa, depois vem o marido, a gente vai dar um tempo, né? A constelação ela vai atuar na vida durante 6 meses até 2 anos, então a gente pede pelo menos 6 meses. Depois daquela constelação feita, onde cada um tem que fazer o seu dever de casa, porque constelação não é mágica. Eu sempre falo que constelação é muito mais diagnóstico do que cura, né? Ali a gente vai olhar onde está o X da questão e é você que vai ter que fazer o movimento para sanar isso, né? Então, depois desses 6 meses, se houve muito pouco progresso ou quase nenhum, aí a gente faz um com o casal junto. Eu gosto de trabalhar dessa forma porque antes da gente ser um casal, nós somos indivíduos. E cada um tem o seu sistema familiar. Quando você vai para uma relação de casal, você está se relacionando com o sistema do seu companheiro, da sua parceira junto. Eles estão ali. E se você tem julgamento com relação ao que aconteceu no sistema do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua noiva, não importa, você já está emaranhando o seu relacionamento ali. O que aconteceu lá, ou a forma que funciona na família do seu parceiro ou da sua parceira, não diz respeito a você. Começa aí, né? Então são dois sistemas que se unem. Quando o casal tem filhos ou projetos em comum, vocês estão unindo esses dois sistemas num só. Vocês já pararam para pensar que se você hoje está casada, tem filhos, você se tornou uma matriarca, o seu parceiro um patriarca de uma família inteira? Que uma família numerosa pode ter começado através de vocês ali, dos filhos de vocês, dos netos, bisnetos, e sabe lá onde isso vai chegar? Os seus avós, bisavós lá atrás, quando eles se uniram, eles talvez não tivessem noção nenhuma que a vida chegaria até você. E chegou. E começou com quem? Com um casal. Né? Então eu acho que as pessoas perdem um pouco essa dinâmica, sabe? De onde as relações vão levar as pessoas, né? Então fica essa dica aí. Se existe alguma coisa que não está funcionando na sua relação, olhe primeiro para você. O que tem que ser curado em você? O que conecta você às pessoas tóxicas? Ou o que está desequilibrado na relação de vocês? O que está desequilibrado no dar e receber ali? Percebe? Como ninguém mais fez pergunta e já está dando quase 1 hora de live, depois o Instagram não deixa eu subir o vídeo. Então, peraí que tá chegando aqui mais uma, vamos ver se dá tempo. Agradeço, gratidão. Gratidão também. Olhem para vocês, para o indivíduo, para depois olhar para o casal. Muitas vezes a gente vem e abre um campo sistêmico aqui, que a pessoa acha que o problema está com o parceiro e às vezes não é. É com a pessoa que precisa ver algo ali, né? Então, a constelação ela sempre vai mostrar o que precisa ser visto. Como eu dei aquele exemplo para vocês, a constelação que era empresarial e acabou virando uma constelação familiar, né? O campo vai sempre trazer primeiro aquilo que precisa ser visto. Tem pessoas que escolhem um tema e chega aqui e o tema é outro. Não é aquilo que precisa ser visto primeiro. E muitas vezes aquilo que foi visto antes vai curar aquilo ali. Tá bom? Então eu agradeço demais a presença de vocês, as perguntas. Eu espero ter esclarecido tudo. Se ficou alguma dúvida, gente, me manda no direct ou deixa comentário aqui. Compartilha essa live com quem vocês acreditam que vai ser contribuição, né? Deixando aqui minha gratidão por vocês terem ficado aqui comigo, tá? Quem não conseguiu assistir a live do começo, eu vou deixar salvo lá no meu, na minha timeline. Vocês podem assistir depois, encaminhar para as pessoas depois. E seguindo a enquete que eu fiz, né? Essa primeira vai ser sobre relacionamento afetivo, né? A segunda vai ser sobre a relação com a mãe, né? Eu ainda não marquei data, estou meio sem forma, sem estrutura, mas eu quero fazer essa semana. Então provavelmente deve ser entre quarta ou sexta-feira,
Sempre nesse horário das 9 horas, que eu acho que é um horário gostoso, todo mundo já chegou em casa, já jantou. Em vez de ver novela, vem ver o Danilo. Tá bom? Gratidão a vocês mais uma vez. Gratidão, Cris. Vou fazer mais live, pode ficar tranquila. E a próxima relação vai ser com a mãe, e depois a relação com o pai. E depois, por último, o que ficou lá na enquete, a relação com os filhos, tá bom? Então vai ser mãe, pai e filhos as próximas lives aqui falando sobre a visão sistêmica, né? Um pouco da minha experiência, do que eu atendi já com constelação e tudo mais, tá bom? Fica um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Oh, tá tudo enrolando aqui. E até uma próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.